jornalista Laurentino Gomes é um daqueles homens apaixonados com os acontecimentos do seu povo, do seu país e de todos os personagens célebres ou anônimos que fazem parte da história desse universo encantador chamado Brasil. Eu nunca imaginei que um livro de história do Brasil pudesse virar um best-seller. Autor do best-seller 1808, que conta a história da fuga da família real portuguesa para o Brasil, Laurentino ganhou o Prêmio Jabuti em 2 categorias, Melhor Livro-Reportagem e Livro do Ano de Não Ficção, e ficou na lista dos mais vendidos de Portugal e Brasil por 3 anos consecutivos. Mas eu principalmente vou aos locais em que as coisas aconteceram. Porque, curiosamente, apesar da distância no tempo, esses locais guardam muita informação. Agora é hora de entrar em um outro momento da história e contar uma nova aventura para a construção da identidade do Brasil. Depois de 3 anos de pesquisas, Laurentino lança 1822. Para ele, a independência resultou de uma notável combinação de sorte, acaso, improvisação e também da sabedoria de algumas lideranças incumbidas de conduzir os destinos do país naquele momento de grandes sonhos e perigos. Muita gente morreu lutando pela independência do Brasil. A minha estimativa é que foram cerca de 5.000 mortos. E nessa edição do Sempre um Papo, recebemos o autor de 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Conosco, Laurentino Gomes. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado e, no entanto, deu certo? Essa é uma pergunta difícil de responder. Claro que dar certo e dar errado na história de um país é um conceito muito relativo, né? Eu faço algumas comparações na introdução do livro. Eu digo assim, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil é um retumbante fracasso. Os Estados Unidos têm um produto interno bruto 13 vezes superior ao nosso, já ganhou, se eu não me engano, 73 prêmios Nobel, já botou um homem na Lua, tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do planeta, e o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, não conseguiu botar um satélite em órbita, tem uma economia ainda com muitas dificuldades, e patina em níveis intoleráveis de pobreza. Então, por essa perspectiva, o Brasil seria um fracasso. Se você comparar com o Haiti, um país mergulhado em guerra civil, agravado com problemas de terremoto, essa coisa assim, o Brasil é um sucesso. Então, mas o Brasil, ele se sai melhor na fotografia quando comparado consigo mesmo. E eu mostro que em 1822, a própria existência do país era improvável. O país na sua forma atual, ou seja, um Brasil grande, integrado, de dimensões continentais. A possibilidade maior é que o Brasil se fragmentasse em 3 ou 4 nações independentes, como, aliás, estava acontecendo com a América Espanhola. Quem observasse o Brasil em 1822 teria razões de sobra para duvidar de sua viabilidade como nação independente e soberana. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade em uma economia agrária e rudimentar, dominada pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro. As perspectivas de fracasso, portanto, pareciam bem maiores que as de sucesso. É quase impossível entender esse Brasil que emerge independente das margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, sem observar José Bonifácio e Dom Pedro I, ou o príncipe regente Dom Pedro. Esse é um príncipe de apenas 22 anos que o pai deixa no Rio de Janeiro, em 1821, com a responsabilidade de cuidar, de governar um país 93 vezes maior do que a
pequenina metrópole portuguesa. Em 1821, ele estava assustadíssimo com as pressões que a história lhe impunha, pressões entre portugueses, brasileiros, federalistas, republicanos, monarquistas. Ele escreve uma carta curiosíssima para o pai, o Dom João VI, em que ele diz assim: pai, por tudo de mais sagrado que há nesse mundo, me dispensa desse emprego. Olha só, o príncipe pedindo dispensa do emprego. Mas ele logo é cooptado pelas elites brasileiras, representadas por José Bonifácio de Andrade e Silva. E ele assume a liderança do projeto de independência. José Bonifácio era um dos homens mais experientes e cultos da época. Ele tinha morado 36 anos na Europa, era um grande mineralogista. Ele descreveu 12 espécies novas de minerais, 12 tipos de minerais. Tinha sido professor em Coimbra, viu a Revolução Francesa nas ruas de Paris. Ele percebe que nesse país tão repleto de fragilidades, com tanta rivalidade regional, com tanto latifúndio, escravidão, concentração de riqueza e tanto analfabetismo, a única forma de manter o Brasil unido era sob a liderança do imperador Pedro I, com monarquia constitucional. E, de fato, então, esse Brasil independente de 1822 tem a cara e a assinatura do José Bonifácio. Um resumo das ideias de Bonifácio pode ser observado nas instruções que escreveu para a bancada paulista às Cortes de Lisboa, em 1821. Mais surpreendente era a proposta de transferência da capital, do Rio de Janeiro, para uma cidade a ser criada nas cabeceiras do Rio São Francisco, com o objetivo de promover e facilitar a integração nacional. Projeto que seria executado 1 século e meio depois por Juscelino Kubitschek, em Brasília. O José Bonifácio passa para a história como um homem muito circunspecto, muito sisudo, o patriarca da independência, né? Na verdade, ele era mais interessante do que isso. Ele era boêmio, bom de copo, ele dançava lundu, que era uma música típica da época, até de madrugada em cima da mesa, usava um rabicho no cabelo, em forma de rabo de cavalo, que ele escondia debaixo da casaca nas cerimônias oficiais. Ele era muito parecido com Dom Pedro nesse aspecto da vida pessoal. Ele era um homem, uma força viva muito grande, né? Mas principalmente era um homem muito experiente. Agora, ele tinha um projeto de Brasil bastante avançado para a época. Ele era a favor não só de monarquia constitucional, sob a liderança de Dom Pedro, mas educação para todos, reforma agrária pela taxação progressiva do latifúndio improdutivo, um Estado laico, respeito às instituições, coisa que não é muito comum no Brasil, incentivo à indústria e à agricultura, proteção do meio ambiente. Ele defendia replantio de árvores já naquela época, abolição da escravatura com educação e terras para os escravos libertos e, curiosamente, a transferência da capital do Rio de Janeiro para uma cidade próxima ao Triângulo Mineiro. Ou seja, o José Bonifácio já imaginava Brasília mais de um século, quase 1 século e meio antes de Juscelino Kubitschek. Então ele achava que era preciso transferir a capital para o centro do Brasil como forma de favorecer a integração nacional. E essa a liderança dos dois, como é que os dois funcionaram juntos para esse objetivo? O José Bonifácio ele tem uma relação paternal com o Dom Pedro I, mas principalmente o Dom Pedro é o mentor intelectual. Ele é o artífice do projeto de independência, que age como quase que um pai mesmo. Ou seja, como o Dom João VI estava ausente da colônia, estava em Portugal, cabe ao José Bonifácio, em parceria com a princesa Leopoldina, mulher do Dom Pedro, orientar esse jovem príncipe regente nos passos decisivos que levariam à independência brasileira. Lord Cochrane, ele era um marinheiro brilhante. Ele infernizou a vida do Napoleão no Mediterrâneo durante as guerras napoleônicas, virou um herói na Grã-Bretanha, graças às suas vitórias improváveis contra navios muito maiores do que as embarcações que ele comandava, foi eleito para o Parlamento Britânico, se envolveu no escândalo na Bolsa de Londres, foi preso. Enquanto estava na prisão, foi reeleito para o Parlamento Britânico, porque não tinha ficha limpa naquela época, né? Ele fugiu da cadeia para se reassumir, foi preso dentro do Parlamento Britânico e reconduzido para a cadeia.
Mas em seguida, depois de cumprir a pena, como ele era um oficial muito brilhante, ele foi contratado para fazer a Guerra da Independência contra os espanhóis no Chile e no Peru, contra os portugueses no Brasil e contra os turcos otomanos na Grécia. Então ele é herói da independência de 4 países. Mas ele era um homem muito ambicioso, ele queria muito dinheiro, ele era um mercenário. Então ele teve uma participação fundamental na Guerra da Independência, na expulsão dos portugueses do Norte e do Nordeste. Ele é o fundador da Marinha Brasileira, o primeiro almirante da Marinha Brasileira, mas ele fez 2 coisas abomináveis. Ele saqueou a cidade de São Luís do Maranhão, apontou o canhão para a cidade e falou: se vocês não me derem o que eu quero, eu vou bombardear a capital maranhense. E em seguida ele roubou um navio brasileiro, porque o Dom Pedro não tinha dinheiro para pagar o que ele julgava merecer. Ele roubou um navio e levou para a Inglaterra. Então é interessante, porque ele é realmente um herói da independência, mas até hoje a Marinha Brasileira nunca batizou nenhum navio com o nome dele. O que tem de folclore e de verdade no Grito do Ipiranga? Primeiro, a dúvida se realmente ocorreu um grito, né? Existem 3 testemunhas do Grito do Ipiranga. Um é o padre Belchior, que era um padre maçom, vigário aqui de Pitangui, em Minas Gerais, que era amigo do Dom Pedro, estava na comitiva. O outro é o tenente Canto e Melo, que era irmão da Domitila, futura Marquesa de Santos. E o terceiro é o coronel Marcondes, futuro barão de Pindamonhangaba. Todos eles deixaram registradas as suas memórias, mas há divergências a respeito do que realmente aconteceu. Então o padre Belchior disse que o Dom Pedro estava subindo a serra numa mula, não era um cavalo. O coronel Marcondes disse que o Dom Pedro estava com dor de barriga, porque ele tinha comido alguma coisa estragada em Santos, e o coronel usa um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Ele disse que o Dom Pedro, de tempos em tempos, desmontava da montaria para prover-se. É um eufemismo, né? O tenente Melo e Canto fala num brado heróico: independência ou morte, laços fora, soldados. O padre Belchior não, ele mostra um príncipe regente mais indeciso, que recebe os papéis da corte e pergunta a ele: padre Belchior, e agora, o que eu faço? E o padre fala: se o senhor não declarar a independência agora, a situação vai ficar muito complicada. Ele fala: tá bom, então estão separados os nossos vínculos de Portugal, e daqui para frente o nosso lema passa a ser independência ou morte. Portanto, é mais uma conversa do que um grito. Agora, há uma construção posterior para esse fato que realmente ocorreu na margem do Ipiranga, que é o quadro do Pedro Américo, que foi apresentado ao imperador Pedro II em 1888, um ano antes da proclamação da República. O quadro foi apresentado em em Milão, na Itália. É um momento em que a monarquia brasileira está muito fragilizada, ameaçada pelos ideais republicanos, e o Dom Pedro II precisa louvar um feito da monarquia. Então ele encomenda ao Pedro Américo não uma foto jornalística, ele encomenda uma alegoria. É um quadro que celebra um feito da monarquia. Então, o que está lá, nada é verdadeiro, é apenas uma celebração. Ou seja, o Dom Pedro não está vestido como um príncipe real, não deveria estar num alazão. Aquela guarda imperial, os dragões da independência não existiam. Portugal fez a independência do Brasil. Até as vésperas do Grito do Ipiranga, eram raras as vozes entre os brasileiros que apoiavam a separação completa entre os dois países. A maioria defendia ainda a manutenção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, na forma criada por Dom João em 1815. É preciso levar em conta que em 1821, 22, não existiam partidos políticos organizados no Brasil. Então, existiam algumas instituições que suprem o papel dos partidos políticos. Elas funcionam como se fosse um proto-partido político. Um era a maçonaria. A maçonaria era uma organização altamente subversiva ali no final do século XVIII, começo do século XIX, né? A maçonaria estava nesse período como a Internacional Comunista estaria para as ideias revolucionárias no século XX. Quase todos os pais da pátria, os promotores da Revolução Americana, da Independência Americana, eram maçons, incluindo o George Washington, que era o grão-mestre da Loja da Virgínia. E no Brasil, todo mundo era maçom.
Inclusive o Dom Pedro I, que entra na maçonaria com o nome de Guatimozin, em homenagem ao imperador azteca do México, e o próprio José Bonifácio. Então, a maçonaria é um proto-partido político em 1822. A outra é a igreja, que também era uma instituição muito organizada. Os padres faziam parte de uma classe e uma categoria intelectual muito superior à média da colônia, porque eles estudavam teologia, estudavam latim, estudavam filosofia, tinham plena consciência das ideias que estavam transformando a Europa e os Estados Unidos, e essas duas instituições, curiosamente, elas se misturam. Havia muitos padres maçons e vice-versa, né? Então, esse é o papel que essas duas instituições, elas ajudam a organizar esforços que até então estavam muito dispersos e isolados nesse imenso território brasileiro. No Brasil, a independência foi proclamada por um grão-mestre maçom, Dom Pedro I, e a República, por outro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Entre os 12 presidentes da Primeira República, 8 eram maçons. Eu também me surpreendi com a informação de que o processo de separação do Brasil e de Portugal não foi tão pacífico quanto se imaginava. Sempre se disse que foi um processo pacífico, negociado dentro da família de Bragança, entre o pai, Dom João VI, e o filho, Dom Pedro. Não é verdade. Muita gente morreu lutando pela independência do Brasil. A minha estimativa é que foram cerca de 5.000 mortos. No Norte e Nordeste, houve uma guerra que durou mais de 1 ano e meio. Numa única batalha no Piauí, a Batalha do Pirajá, travada no dia 13 de março de 1823, morreram cerca de 400 brasileiros. E hoje você vai lá, as sepulturas estão todas abandonadas, praticamente ninguém sabe o que aconteceu ali. Então, o processo de independência, ele foi muito mais violento e conflituoso do que se imagina. Aí você me perguntaria, então por que passou para a história como um processo pacífico? Porque este poder imperial conferido ao Dom Pedro, ele, para se legitimar, também procura passar a imagem de um poder integrador, pacificador, organizador do vasto Império Brasileiro. Então ele constrói essa ideia de um processo pacífico, mas não é verdade. Foi na base da guerra, muita batalha, muita briga em campos, roças, praias, mares, que levou à independência do Brasil. Laurentino, o que a Inconfidência Mineira deixou para os acontecimentos que vieram para frente? A independência do Brasil ocorreu em meio a um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. É um momento de grande transformação em todas as áreas. Mas é, principalmente, um momento de revolução pelas ideias. E as ideias eram muito perigosas, né? Porque elas propunham uma nova forma de organizar e governar sociedades. Então, assim, até então o regime conhecido era de monarquia. Todo o poder emanava do rei e em seu nome era exercido. Os enciclopedistas franceses, os iluministas escoceses, ingleses, americanos, diziam que havia uma outra forma de organizar e governar sociedades, que era a república, a democracia, em que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Portanto, inverte a pirâmide do poder. Então, as ideias eram muito perigosas, porque elas mexiam em todo um sistema estabelecido de distribuição de poder, de riqueza, de título de nobreza, de privilégios. Ou seja, na Inconfidência Mineira foi descoberta, por exemplo, nos autos da Inconfidência, uma coleção completa da enciclopédia francesa na casa de um padre em Mariana, o Cônego Vieira. Prova de que essas ideias revolucionárias já estavam presentes nessa colônia atrasada, analfabeta e não educada, né? A maré de inovações na Europa e nos Estados Unidos chegaria com algum atraso no Brasil, mas teria efeito igualmente devastador. Situada do outro lado do mundo, a América Portuguesa fora mantida até 1808 como uma colônia analfabeta, isolada e controlada com rigor. A proibição de manufaturas incluía a indústria gráfica e a publicação de jornais.
a circulação de livros estava submetida a 3 instâncias de censura. Apesar do isolamento e do atraso, as ideias revolucionárias chegavam ao Brasil, mas geralmente de forma clandestina, em publicações contrabandeadas ou reuniões de sociedades secretas, como a maçonaria. Está na hora de fazer uma síntese e trazer essa história mais próxima das pessoas, comuns, do dia a dia, mostrando que sim, existem razões estruturais para a história, esses grandes conflitos entre a Inglaterra da Revolução Industrial, a França de Napoleão, os interesses coloniais e tal, da burguesia e coisa assim, mas também tem gente de carne e osso fazendo história. Tem Dom João, tem Dom Pedro, tem o escravo anônimo aqui no interior de Minas Gerais, e a história é uma construção coletiva. Qualquer pessoa que vá às urnas votar está participando da construção da história. Então é importante isso. O que eu procuro fazer é usar uma referência acadêmica, portanto, eu não misturo ficção com não ficção, eu não preencho lacunas do conhecimento histórico com ficção, eu só uso fontes credenciadas, reconhecidas pela academia, mas a minha narrativa é literária, né? Então, por exemplo, na abertura do capítulo da Leopoldina, eu digo que Dona Leopoldina Pororó tem um nome comprido, tinha todas as virtudes que o Dom Pedro valorizaria numa mulher, menos o fundamental, beleza e sensualidade. É uma linguagem literária, mas eu estou usando fontes que realmente citam esse fato, né? Ele é verdadeiro. Eu acho, por exemplo, que existe espaço para uma biografia do Dom Pedro mostrando que ele, por trás dessa carapaça autoritária, havia um homem extremamente frágil, um homem que sofria crises de epilepsia e desabava em público a qualquer momento. Um homem que tinha crescido meio que à deriva, o pai e a mãe não moravam juntos, ele cresce à solta no Rio de Janeiro em companhia de pessoas muito desqualificadas, como Chalaça, né? E ele é um homem muito carente de afeto. Isso reflete, primeiro, nas ligações afetivas muito soltas, muito tênues que ele tem, com muitas amantes, com casos muito fugazes, mas também com um pavor da rejeição. O Dom Pedro, toda vez que ele é contrariado, ele reage de forma muito autoritária, o que eu acho que é um traço psicológico curioso do Dom Pedro. Então são novas visões da história que ainda exigem novos estudos. Então a história não é contada apenas por cifras econômicas, despachos diplomáticos, documentos oficiais. Você saber como é que uma família vivia no Rio de Janeiro, como é que era a relação entre escravos e senhores, isso que o Sérgio Buarque de Holanda chama de aversão ao trabalho, que surge em função da exploração do trabalho cativo, não era nobre no Brasil branco trabalhar, quem trabalhava era escravo, ajuda a explicar o Brasil de hoje, é parte da história privada, né? Das relações quase que familiares dentro de casa, e não apenas no espaço público.